Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Muito bem, a gente está começando aqui mais uma edição, a edição de número 78 do nosso podcast. Podcast aqui que traz assuntos, mais diversos aí para que você possa estar informado e também ter subsídios adequados aí para você formar uma opinião, da maneira mais, mais sólida possível dentro daquilo que a gente pode contribuir na nossa humilde esfera aqui, tá certo? Mas hoje nós temos aqui um tema super importante, nós temos uma pauta aqui que está rodando, o Brasil, rodando o mundo aí como fogo, rastilho de pólvora. É um tema que nós estamos aí praticamente quase todos os dias vendo na pauta, da mídia e que tem um impacto direto, na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Lei Magnitsky, uma lei um pouco difícil de pronunciar, Parabéns se você consegue pronunciar corretamente aí com facilidade de primeira, Magnitsky. Magnitsky aqui, hoje nós vamos também entender por que esse nome, de onde vem, etc e tal. E para me ajudar no tema de hoje, nós temos um convidado aqui especial, um convidado que nós trouxemos importado, que a primeira vez está estreando hoje no nosso podcast, que é o Emerson Zanin, tá certo? Emerson Zanin, ele é formado em administração de empresas também, tem especialização em qualidade, produtividade, finanças corporativas e liderança estratégica. Zanin carrega no currículo dele aí nada menos do que 38 anos de Banco do Brasil, exercendo cargos aí gerenciais, 20 anos na carreira de auditor, apenas 20 anos na carreira de auditor aí. E, enfim, ele teve aí os cargos também de gerente de auditoria, nessa etapa da carreira profissional dele, gerente de auditoria, e também gerente executivo, que fica acima aí do gerente de auditoria e auxilia diretamente o auditor-geral, que é o cargo mais alto, da auditoria do Banco do Brasil. Então, entre 2014 e 2016, ele também foi auditor-chefe na Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, aí, que é o maior fundo de pensão da América Latina, e ele exerceu aí as funções executivas também na diretoria de governança e de diretoria de meios de pagamento do BB. Um senhor currículo, Zanin? Muito bem-vindo, boa noite, obrigado por você ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente, Quer dar um oi para a turma aí? Opa, boa noite, obrigado pelo convite, Alexander, a gente está se revendo aí de algum tempo, e fiquei muito satisfeito, tá, com o convite por conta até de um assunto que eu tenho tratado aí de um canal de YouTube que eu lancei há pouco tempo. Já fiz 3 vídeos a respeito da Magnitsky. Então, nós que temos experiência em bancos, não tem como não nos manifestarmos a respeito, e contribuir um pouco com a visão que a gente tem do que envolve esse tipo de decisão lá no banco. E que está permeando aí o noticiário e tem deixado as pessoas, os clientes dos bancos, meio que aflitos, sobre eventuais sanções que os bancos poderão vir a sofrer caso não sigam à risca a lei, porque por conta de a gente ter hoje um ministro sancionado, Então, espero aí que a gente possa contribuir com esse debate e já antecipo que é bem ousado tratar sobre esse assunto, porque ele é novo para a gente, Então, o que a gente está contribuindo é com a nossa experiência, quem está opinando, com as informações que está tendo aqui na mídia, se aprofunda e a partir de um conceito tece aí opiniões. Então, mas enaltecer que é algo novo para todo mundo. E a cada dia que passa, recebendo mais informações, a gente agrega na nossa análise. Então, vamos aí bater um papo a respeito. Legal, Zé. E eu queria que você também desse o nome do seu canal aí, porque eu assisti o seu vídeo, até foi onde eu reencontrei aí. O Zanin eu conheço aí já de vários anos, eu já tive a oportunidade até de apresentar o projeto de doutorado para ele aí há um bom tempo atrás, Isso. E o Zanin eu reencontrei ele aí através do canal, que circulou bastante aí por causa do Magnitsky, que eu vi o seu vídeo naquele momento que eu assisti, tinha mais de 48 mil visualizações, que é um ótimo número, É,
O nome do canal é Auditando, um canal bem com o nome que remete aí à minha experiência na auditoria. Pois é, me surpreendeu porque o quinto vídeo do meu canal bateu hoje, antes de entrar aqui, dei uma olhada, né, passou de 250.000 visualizações esse vídeo, né? Nossa, muita coisa, hein? Então, foi uma surpresa boa e que aumenta a responsabilidade, né, em termos de conteúdo daqui pra frente. Com certeza, né? Então logo você vai estar recebendo as plaquinhas do YouTube aí. Já virou um YouTuber. Tá ótimo. Parabéns, Ani. E agora eu quero apresentar aqui o nosso outro colega, né? Que já é prata da casa aqui, tá sempre nos ajudando aqui no nosso podcast, que é o Rômel, né? O Rômel Rezende, né, está mais uma vez retornando aqui ao nosso podcast. Às vezes ele apresenta o podcast, às vezes ele comenta, né? Então, Rômel, é sempre, né, um poço de conhecimento aqui na parte de geopolítica, né, de política internacional e muitos outros assuntos, né? O Rômel, ele tem uma formação mista, incluindo a teologia também, né, que tem nos ajudado aí em alguns outros temas, né, mais em outras direções. Rômel, você quer dar um oi para a turma aí, uma boa noite para todo mundo? Opa, muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez, Alex. E um prazerzão estar aqui conhecendo o Zanin, conhecendo esse trabalho dele aí no YouTube. E esse tema, ele é um tema bem importante aí, né? Juntando esses aspectos do sistema financeiro internacional, política internacional, e agora veio para dentro da nossa política interna. E é bom a gente estar bem informado, né? Muitas vezes a gente vê várias coisas assim, as várias discussões, e esse tema é bastante sensível nas discussões ultimamente, então vai ser bem bacana conhecermos detalhes aqui pela experiência do Zanin, que com certeza vão nos enriquecer muito, né? Certamente coisas que a gente não sabe. E fiquei feliz aqui por ter um ponto em comum, né? Eu tô também começando a trabalhar na área de auditoria. Eu fui para trabalhar na auditoria da Câmara, no setor de controle interno lá no mês de julho. Então estou adentrando nesse mundo também. Para mim também com certeza vai ser bastante enriquecedor participar desse podcast. E como você falou, nosso podcast aqui, o nome já fala, né? Cevada com Plutônio, misturando várias áreas do conhecimento e trazendo inspiração aí para a gente poder aprimorar o nosso conhecimento. Prazerzão estar com vocês mais uma vez. Legal, Rômel. Então, não foi proposital, tá? Mas agora conversando com vocês, tem um alinhamento de planetas aqui, 3 auditores hoje no podcast, né? Então, o negócio aqui vai estar animado, né? Vai estar super animado. Mas aqui, sem mais delongas, né? Eu quero só. Perdão, vou fazer mais uma delonga aqui, né? Eu vou fazer um rápido anúncio. Você que está nos acompanhando já há um tempo, você sabe que a gente está fazendo propaganda do nosso Congresso de Cientistas Adventistas, que vai acontecer de 17 a 19 de outubro, lá no NASP, Campus Engenheiro Coelho, lá no interior de São Paulo, né? Então faça a sua inscrição www.cientistasadventistas.com.br, tá bom? Então aqui. Agora, sim, sem mais delongas, direto ao ponto, Zanin, né? O que é a tal da Lei Magnitsky? Por que ela tem esse nome? Enfim, né? Vamos dar uma contextualizada geral, só para todo mundo ficar na mesma página antes da gente partir para o que interessa mesmo? Legal. Então, esse nome da Magnitsky vem de um advogado e auditor russo, né? Que ele trabalhava para um investidor americano, o Sergei Magnitsky, era o nome desse advogado. Então ele denunciou um gigante esquema de fraude fiscal cometido por autoridades russas, né? E onde estavam sendo desviados aí mais de 200 milhões de dólares. E após as denúncias, ele foi preso justamente porque ele denunciou. E durante a prisão, né, ele sofreu condições ali degradantes, maus tratos, e ele acabou falecendo em 2009 em decorrência disso. E o investidor ficou tão indignado em relação a isso, né, que ele percorreu ali eh, os contatos que ele tinha nos Estados Unidos, né, com um grande investidor americano, indignado com esse tipo de situação. E, resumidamente, se chegou à conclusão, os Estados Unidos a se valer do poder econômico que ele tem e para, de certa forma, implementar uma legislação onde você sancionasse as pessoas, independente do país de onde cometeu o crime, sancionasse as pessoas em termos econômicos e financeiros. Então, as pessoas sancionadas não podem movimentar em dólar e nem ter negócios com empresas e pessoas norte-americanas. Então, ela vem sendo chamada de a morte financeira do CPF, da pessoa CPF aqui no Brasil, né? Por conta de que, por mais que a gente não perceba, quando você começa a avaliar a lei, aí que você percebe o quanto
a gente é dependente do mercado norte-americano em coisas que você nem imagina. Então, pessoas que geralmente são sancionadas por essa lei, elas têm operações de dólar e de alguma forma é impactada por isso, né? Então, o nome vem do Sergei Magnitsky. Interessante, né? A gente viu no que ele morreu lá em virtude aí de maus tratos, né? Muito provavelmente maus tratos que ele recebeu na cadeia, ele inclusive foi torturado, né? E a gente vê, Zanin, que tem essa questão de você, de alguma forma atuar, né, diante de alguma injustiça que é cometida em outro país e que vai contra a defesa, né, da liberdade aí, dos ideais, né, que a gente tem aqui, pelo menos na cultura ocidental. Embora o Brasil aqui, de acordo com alguns autores, ele não seja parte do que a gente chamaria de Ocidente, né, a gente seria o Sul global aí e tal, porque a gente é América Latina, é uma cultura um pouco diferente e tal. Mas assim, eu acho que pelo menos na parte de mercado, na parte de sistema financeiro, a gente é completamente ocidental mesmo, né, a gente é muito parecido aí com os Estados Unidos e algumas economias aí da Europa também. Então, seria de fato, né, uma forma de você, já que você não tem jurisdição direta sobre outros países, né, do judiciário, etc e tal, uma forma de você impor, né, sanções com formas assim, a dizer: "Não, espera aí, você tem um limite para você fazer essa corrupção toda, porque senão a gente vai te retalhar de alguma maneira, né". Complementando, Alexandre, então essa lei, inicialmente, ela foi feita só para sancionar funcionários russos ligados à morte, e isso em 2012. Em 2016 que ela ganhou uma amplitude maior, tá? Então ela pregou uma vertente mais humanitária global. Então saiu da restrição que estava só para o caso Magnitsky. E já tem outra, a Magnitsky é a mais famosa, digamos assim, mas outros países já estão implementando leis similares em termos de sanções econômicas. Se eu não me engano, o Canadá, a Inglaterra já tem, o Reino Unido, né? A União Europeia tem aprovado um regime de sanções inspirados nessa lei. Então, a Magnitsky ela é a mais famosa, mas já tem outros países que implementaram leis semelhantes. Então, legal. E eu vi aqui, ela foi implementada em 2012, né, durante a administração do governo no Obama ainda. Obama é um democrata, né? Exatamente, é. Então é justamente assim, né, que você vê que às vezes o mesmo objeto ele pode ter diferentes interpretações, diferentes usos, né, como você falou, ele foi implementado por um governo do Partido Democrata, né, com um objetivo aí realmente bem focado na questão humanitária, né, mas aí a gente vê que ela ganhou um conjunto de interpretações maiores agora, né, e de fato acabou virando o alvo aqui, o Brasil acabou virando o alvo, né, por meio aí do ministro do STF, né, o Alexandre de Moraes, acabou virando alvo aí da Magnitsky, né, e enfim, né, a gente deu uma contextualizada, o que que é essa lei, por que que ela existe, né, então a gente viu aí, recapitulando, que é uma lei, recebe o nome, né, de um advogado lá, né, que ele era uma espécie de auditor fiscal lá, de nascimento ucraniano, mas andou, digamos assim, investigando, né, auditando pessoas aí da máfia russa e acabou pagando isso com a sua liberdade e posteriormente a sua vida, né. Mas assim, enfim, o como é que desenrolou essa questão da Magnitsky quando chegou aqui na nossa praia, né, quando chegou no Brasil, o que está envolvido? Por que que ela foi aplicada aqui no Alexandre de Moraes e por que que ela acaba ficando num caráter, assim, de ameaça para não só para o ministro do STF, mas para o Brasil como um todo, né. E depois você falar, Zani, queria ouvir também os comentários do Romeu, tá, Romeu? Você fica à vontade aí também para fazer suas perguntas aí, suas contribuições, que eu tenho certeza que você tem bastante coisa para falar nessa linha aí também. Beleza, beleza. Então por aqui. Tá. A questão até tá meio confuso, eu diria, né, Alexandria, das motivações para aplicar, para aplicação da lei
em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Confuso no sentido de, porque é uma lei que pune, digamos assim, sanciona quem infringe direitos humanos. E então tem essa questão de que a primeira emenda dos Estados Unidos, que é a Constituição dos Estados Unidos, de 1791, se eu não me engano, né? Que é a primeira emenda da Constituição deles, preza a liberdade de expressão, né? E segundo a interpretação do governo Trump, né? As medidas que ele tem adotado aqui estão restringindo a liberdade de expressão e eu creio que o que pesou mesmo foi a questão das decisões do ministro Alexandre de Moraes envolvendo cidadãos americanos. São brasileiros, mas que estão nos Estados Unidos, né? E então ele deferiu algumas decisões ali de bloqueio de redes sociais de cidadãos americanos, inclusive da Rumble, que é uma plataforma, é uma rede que tem o Donald Trump como dono, né? E eu acho que foi uma das coisas que acabou colocando Alexandre de Moraes aí na mira, digamos assim. Por outro lado, a gente está vendo essa questão da influência dos Estados Unidos, né, por meio de tarifas de importação, e ele tem se manifestado contrário a essa ação penal 2668, onde na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 6 ou 7 pessoas, né, chamadas do núcleo 1 ali, foram condenados. E tá ficando evidente, ele não está escondendo isso, que de certa forma tem uma composição aí, um fator político envolvido na imputação da Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo. Então tem um aspecto aí que embasa a decisão, porque é uma decisão que a gente pressupõe e seja técnica, passa por várias instâncias dentro do governo norte-americano, apesar de ser uma prerrogativa do executivo lá, então não precisa passar pelo Congresso, mas tem as instâncias que dão suporte jurídico para que seja decretada a sanção de uma pessoa. Então tem essa questão da infringência aí de direitos humanos, notadamente a questão da liberdade de expressão, e tem essa questão também da condução aí da ação penal 2668, que tem sido chamado aí de trama golpista, né? Então são esses dois fatores que eu entendo aí que resultaram nessa aplicação da sanção. Ô Zanin, eu queria te fazer uma pergunta no sentido mais operacional, assim, que talvez as pessoas não conheçam muito dos termos que são usados quando se vai explicar a lei, porque, por exemplo, o sistema SWIFT, o que que seria isso? O que que implicaria uma pessoa ser desligada desse sistema e tal? A questão das operadoras de cartão de crédito, né, que são meio que multinacionais. O que que a pessoa, o que que significaria efetivamente essa morte financeira, né, que você mencionou, e se há meios da pessoa, por exemplo, eu ouvi algumas pessoas falando, a Visa e Mastercard são americanas, mas a Elo é brasileira, então a pessoa poderia usar um cartão Elo, a pessoa poderia, sei lá, voltar a usar talão de cheque, usar moeda em espécie. Como é que são esses detalhes mais operacionais, assim, sobre essa questão do real efeito da Lei Magnitsky para uma pessoa sancionada? Sim, é interessante fazer essa abordagem, porque os ouvintes desse podcast aqui, eles leram alguma coisa a respeito, por exemplo, do cancelamento dos cartões da Mastercard e Visa, possivelmente, né? E até no vídeo, um dos vídeos que eu fiz, eu teci uma opinião de que possivelmente os bancos, ou o banco que cancelou os cartões, deve ter vindo um de ordem, digamos assim, da matriz das bandeiras nos Estados Unidos. Porque, Alexander, e você está entrando na área de auditoria agora, né? A gente sabe que os bancos e empresas financeiras, eles têm nos seus sistemas de controles internos, mecanismos de monitoramento de sancionados. Então, certamente, por ser uma lei americana levada muito a sério, né? Eles devem rodar diariamente a lista de sancionados na Magnitsky, ver se tem alguém ali com o cartão, de posse do cartão. Por isso que eu sou da opinião de que
essa não partiu de um banco brasileiro, onde o ministro possui conta, a iniciativa de encerrar. Eles acabaram, pelas notícias na mídia, acabaram encerrando as bandeiras, né? Esses dois cartões. E a gente nunca vai ter certeza, isso é importante, de que houve o encerramento, o bloqueio do cartão, não, porque isso é uma informação sigilosa. Então os bancos vocês podem ver, sai na mídia, mas os bancos não dizem nem que sim, nem que não, né? Aí a gente fica captando aqui meio assim, pô, quem cala consente, quando eles não se manifestam, e tentando encontrar uma lógica, um racional. Então no meu racional foi cancelado sim. A questão da Elo também foi um boato que surgiu, de que o Banco do Brasil teria oferecido um cartão Elo. É uma informação difícil de comprovar, porque o Banco do Brasil também não se manifestou a respeito, mas ficou essa informação na mídia. Mas não adianta emitir um cartão Elo, porque, apesar de ser uma bandeira brasileira, que é uma parceria entre Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, é uma bandeira 100% brasileira, mas no seu próprio contrato ali já tem uma cláusula que diz que a bandeira ela respeita as legislações internacionais, sanções impostas por legislações internacionais. E eu vou mais além, porque a Elo é uma bandeira de crédito e ela tem cartões que funcionam no exterior, cartões internacionais, né? Então, dentro da operação dela, ela depende do mercado norte-americano, sim, porque você pode, com o cartão Elo, comprar no exterior. Então, em algum momento da operação, vai haver liquidação das operações em dólar, ela pode depender de funding lá fora. É muito difícil uma empresa do porte da Elo não depender dos Estados Unidos, de operações em dólar. E tem outra questão, o sancionado ele não pode manter relação comercial com nenhuma empresa, então, norte-americana. E não vai só na questão das operações. Os sistemas operacionais que uma empresa do tamanho da Elo possui, possivelmente são fornecidos por empresas norte-americanas de tecnologia. Então, essa é a minha opinião, tudo vai depender do quão rigoroso os Estados Unidos vão ser em relação ao cumprimento da legislação. Isso acho que ninguém sabe ao certo, tanto é que os grandes bancos aí têm se manifestado a respeito, que contrataram escritórios de advocacia norte-americana para saber a extensão da lei, até onde os Estados Unidos podem, digamos assim, apertar o torniquete, ele vai ser mais rigoroso, menos rigoroso. Um sancionado pode ter uma conta para pelo menos receber o seu salário? É uma dúvida, né? Porque, afinal de contas, quem paga por que o Banco do Brasil entrou no holofote? Porque todo mundo sabe que os funcionários, os servidores públicos federais recebem pelo Banco do Brasil, mesmo que tenham uma portabilidade para outro banco, mas cai numa conta salário no Banco do Brasil. Então, por isso que de todos os bancos do país, todo mundo tem certeza que o ministro Alexandre de Moraes tem uma conta no Banco do Brasil. E aí, qual a extensão qual o rigor que os Estados Unidos vão exigir dos bancos em relação ao cumprimento da lei? E uma notícia que nós tivemos é que foram 5 bancos aí que os Estados Unidos perguntou quais as ações que eles estão adotando, né? Então, em termos operacionais, Romeu, você citou a questão do SWIFT. O SWIFT é um sistema de comunicação que é como se tem sido utilizado como exemplo o WhatsApp do sistema financeiro global. Então, todas as transações realizadas em dólar são comunicadas via o sistema SWIFT e que ele é gerenciado nos Estados Unidos e na Europa. Então, não existe uma instituição financeira, um grande banco, não só grande banco, né? Um banco que trabalha com importação, exportação, faz esse tipo de transação, que transaciona, que dependa do sistema SWIFT, não tem como ele ficar sem o sistema SWIFT. Mas, pelo que eu li a respeito e estudei sobre esse assunto, eu não vejo esse risco de desligarem um banco do sistema SWIFT, tá? Porque isso seria porque quase seria uma decretação de morte para um banco do porte
desses bancos que a gente está falando, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, não tem como eles não operar. E se você desligar esse banco do sistema SWIFT, ele vai perder a concorrência para os demais, imagina, vai ficar muito para trás. Então, como a minha opinião é que para se chegar a uma sanção a tal ponto de desligar um banco do sistema SWIFT, primeiro vai passar por uma advertência de que o banco, agora os Estados Unidos pediu informação, o Departamento do Tesouro americano, os bancos devem ter respondido, ele vai analisar como eles estão aplicando a máquina. Se eles acharem que não está sendo cumprido a contento, eles devem notificar os bancos e dar um prazo de regularização, porque eu percebo que esse rito dos norte-americanos, eles sempre seguem, né? Eles dão aviso, eles seguem muito todos os passos. E se ainda assim, acho que se os bancos não se ajustarem, aí corre o risco de receber uma punição, e uma punição em dólar é sempre salgada. E tem um outro aspecto que as pessoas têm questionado, sim, mas é uma lei norte-americana, mas o porquê que os bancos aqui deveriam cumprir? Se o banco receber uma multa do Departamento do Tesouro norte-americano por meio da OFAC, o banco pode não pagar, mas vai ter que arcar com as consequências de não pagar. Ele não é obrigado a pagar essa multa, mas simplesmente vai vir uma sanção mais grave ainda. Então, não sei se eu respondi. Não, Zanin, é isso mesmo. Agora, eu queria aproveitar esse gancho e tirar uma dúvida com você, porque o sistema SWIFT, né, ele é um sistema de, como você falou muito bem, um sistema de mensageria, né? Ele não é um banco central, por exemplo, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, o SWIFT é um banco central que ele faz compensação, liquidação de obrigações entre as instituições financeiras. Ele não faz isso. Ele é um sistema de comunicação, né, estruturado, um protocolo, né, de comunicação entre os bancos, que vale no mundo todo. Agora, a sede dele é em Bruxelas, na Bélgica. Elas. Ele não é digamos assim, ele não estaria diretamente, teoricamente, ele não estaria diretamente debaixo da Secretaria do Comércio, né, ou do Fed, ou de qualquer outro organismo americano. Porém, o sistema SWIFT, ele presta contas para os 10 bancos centrais dos países do G10, né? Perfeito. Então, como é que é o impacto, assim, digamos, os Estados Unidos lá, né, resolveu lá rodar a baiana, dizer assim, não, vai sair mesmo, né? Isso seria uma coisa fácil, rápida, teria contestação dos outros países, né? Que ali a gente está falando de países que estão alinhados com os Estados Unidos e outros que nem tanto, né? Então, você pega, por exemplo, o governo do Emmanuel Macron e outros aí da Europa que podem não estar assim tão alinhados. Na sua leitura, né, você é uma pessoa que tem muita experiência, muito conhecimento, você acha que haveria algum tipo de disputa caso fosse para uma medida assim que seria, eu concordo contigo, seria assim, inédita, né, no seu de radicalismo? É, é, é aquela questão. Eu acho que seria de implementação uma sanção desse tipo seria imediata e depois iria haver contestação, mas enquanto está havendo contestação, ela está valendo. Esse é o problema, né? Não é assim normalmente. E a questão é que a liquidação ali se dá em dólar. Por isso essa importância dos Estados Unidos e como a moeda de padrão de troca internacional. Não tem como escapar. E pelo que eu estou vendo, essa questão da sanção, os Estados Unidos, eu não vejo assim um país que vá contestar uma decisão dos Estados Unidos em relação a isso, mesmo porque a gente está falando, a princípio, de um sancionado. Mas eu estou vendo isso como muito distante, tá, Alexandre e Romeu? Eu acho que é uma preocupação que, como opinião, né? Está muito distante disso, não deveríamos nos preocupar com o SWIFT, porque isso foi aplicado para bancos que transacionaram com Sudão, Irã, nesse nível, né? E nós estamos muito distante disso. E mesmo porque uma sanção dessa para um grande banco brasileiro, independente do banco que for, ela impacta todo o sistema financeiro nacional e você pode ter consequências até negativas para os Estados Unidos. Então, eu creio que a gente está distante disso. Eu não teria essa preocupação com o sistema SWIFT. Se a gente avaliar, foram poucas as vezes que os Estados Unidos utilizou esse tipo de sanção. Legal. Eu estou mais preocupado, acho que antes pode vir uma multa, né? Perfeito.
Não, assim, a gente explora essas possibilidades porque são coisas que rodaram aí a internet, né. E eu concordo com você, tá, eu só quero deixar claro que a minha visão é essa mesmo, né, porque, assim, a gente até olha, não sem um tanto de revolta, algumas mensagens aí circulando, né, em redes sociais e YouTube, etc e tal, né, e WhatsApp, o pessoal aí falando: "Não, tire seu dinheiro, né, porque o Banco do Brasil vai", né, ou a Caixa ou os bancos públicos vão ser sancionados pela Magnitsky. Aí o que que acontece, né, o Brasil, apesar de já ter acontecido isso aí há mais de 30 anos, o Brasil ainda tem muito vivo no inconsciente coletivo aquele caso lá do Plano Collor, né, do sequestro das poupanças lá e tal, né, que a Zélia, né, ela era um economista e tal, e ela viu que a única forma, assim, no conceito dela, né, de parar com a hiperinflação, era diminuir a liquidez do mercado e por isso ela bloqueou o dinheiro das pessoas na poupança. Então, assim, vira e mexe, né, nesses mais de 25 anos que eu tenho também no mercado financeiro, a gente escuta de vez em quando as pessoas dizendo: "Olha, qual", com aquele medo, né, "E agora, vão trancar o meu dinheiro no banco de novo?", né, aquilo traumatizou o país. Então, o que que acontece? Aparecem umas pessoas, e eu peço perdão aqui por ser um pouco mais verbal aqui nesse momento, aparecem uns espertalhões aí, e se aproveitam desse medo que as pessoas têm, né, já voltando lá no Plano Collor, lá de 1991, e aí eles dizem assim: "Ó, saque seu dinheiro, né, saque seu dinheiro porque corre, porque o dinheiro vai ser bloqueado por causa da Lei Magnitsky". Rapaz, isso aí é terrorismo, né, isso assim, eu acho pra mim, né, não sou jurista nem nada, mas pra mim tá bem tipificado aí um crime contra o sistema financeiro nacional, porque toda pessoa que tem um conhecimento mínimo de banco sabe que se todo mundo corre para o banco para fazer o saque, o que que vai acontecer? O banco vai quebrar, né, porque os bancos funcionam dessa forma, né, se todo mundo saca o dinheiro ao mesmo tempo, o banco quebra, não tem, né, não é assim que funciona um banco, né. Então, assim, você vê, assim, agora, claro, né, ao que tudo indica também, com base, em uma questão política, né, que isso acaba acontecendo. Então, assim, é importante a gente clarificar, né, eu acho que é muito interessante isso que o Zanin está trazendo, é justamente para a gente regular, assim, o nosso nível para dentro da realidade. Pode acontecer uma coisa dessa, hoje no mundo de hoje, né, que tem tanta coisa acontecendo, a gente não pode duvidar de mais nada. Mas ainda assim seria uma decisão muito, muito radical e muito, 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 muito improvável, né. Assim, eu acho que isso aí podemos, assim, que razoavelmente poderíamos falar que seria isso, né. É mais ou menos isso? É bem isso, digamos assim, a minha linha de pensamento, porque antes de chegar numa sanção que possa afetar a existência, a tal ponto afetar a existência de um banco, a gente não tem notícia que nenhum banco no mundo quebrou por conta da Lei Magnitsky. Então, os Estados Unidos, se eles aplicarem uma sanção, eu creio que eles vão aplicar uma sanção que é pagável para fins, digamos assim, didáticos, né, para o banco perceber que o negócio é sério, mas não a ponto de abalar a saúde financeira de um banco. Então não dá para descartar. Agora, puxando a brasa para o nosso assado aqui, que sou ex-funcionário do banco e tudo mais, eu tenho dito, é uma opinião particular, cada um tem que o que eu orientei nos vídeos que eu fiz se informem, peguem informações, mas, quem decide pelo seu dinheiro que é melhor, cada um sabe o nível de exposição a risco que a pessoa tolera, né. Mas eu não vejo uma possibilidade aí de o Banco do Brasil receber uma sanção tão grave, digamos que ele tenha descumprido, que vai abalar a saúde financeira do banco. Mas a outra coisa que eu tenho comparado, que Banco do Brasil, Caixa, esses bancos, eles têm ou como principal acionista, no caso do Banco do Brasil, como é estatal, economia mista, o principal acionista é o governo, tá, é a União. A Caixa já é 100% pública. Eu diria que o Banco do Brasil tem a mesma garantia que o investimento em títulos públicos tem no mercado financeiro. Os títulos públicos são os títulos, que você compra por meio da plataforma Tesouro Direto, por meio de um banco, são os títulos considerados de menor risco do país, né. Então, se eventualmente acontecer alguma situação de uma sanção que afete um banco público, temos a garantia da União,
né? E então eu não vejo essa preocupação em relação ao Banco do Brasil. Mas eu, como aposentado aí, tenho visto de fora, meu olhar, fui executivo lá, a minha crítica e que eu fiz nos vídeos em relação ao banco, aos bancos, é, é de que eles não têm sido suficientemente claro em relação ao cumprimento da lei. Apesar das manchetes do Banco Itaú e Bradesco, por serem bancos privados, não vão ter nenhuma influência, né, governamental direta para cumprir a lei, a tendência é que eles se adequem de forma mais rápida, né? Mas no Banco do Brasil, pelo que eu conheço, os executivos lá, eles têm bem presente a responsabilidade que é uma sanção dos Estados Unidos. Eu cito como exemplo aqui que a gente já teve o FATCA, né? Que também foi uma legislação que iniciou nos Estados Unidos para fins tributários, e todos os bancos acabaram se adequando a isso, inclusive fizeram acordos bilaterais, aproveitaram para se adequar. Então, a troca de informações em termos tributários daqui para lá e de lá para cá. E será que a gente não vai caminhar para alguma coisa nesse sentido na Magnitsky também? Será que futuramente, eu estou levantando a primeira vez aqui, nem levantei isso no meu vídeo, o Brasil não pode também criar uma lei similar a essa e que aí ele vai precisar da cooperação de outros países para aplicar? Então eu vejo que pode ter uma evolução aí em termos de regulação e não vejo margem para os bancos brasileiros não cumprirem, tá? Mas a minha crítica que eu tenho feito é que não basta os bancos virem a público e dizer assim: nós cumprimos as leis internacionais nos países em que a gente opera e as leis brasileiras, por óbvio, né? A dúvida que os clientes têm mas se houver um conflito entre as leis brasileiras e com uma lei americana, qual que vocês vão cumprir? É isso que que o povo quer saber, né? E os comunicados do banco têm sido assim: não, a gente cumpre as leis. Isso a gente sabe que os bancos cumprem as leis. A dúvida que e se houver um conflito, vocês vão cumprir qual? E eu ainda tendo a acreditar que a gente vai se adequar a Magnitsky, sim. Os bancos brasileiros vão se adequar. Ô, Zanin, é interessante, né? Porque você vê assim, você trouxe um ponto, e Romeu, já te passo a palavra aí, tá, Romeu? Você trouxe um ponto assim que foi uma grande discussão também, e de certa forma, eu não vou dizer que é inédito, mas não é tão comum a gente ter um conflito tão direto e tão antagônico, né, de duas leis de países diferentes, né? Então, qual que é a jurisdição, né, quando você tem dois países com leis em conflito nesse nível, né? Quem é que arbitra isso? Então, principalmente quando você tem o seu opositor é ninguém menos que os Estados Unidos, né, que é o país aí uma superpotência econômica, cultural, militar aí, então nem se fala, né? Então quem é que compete, quem é que entra numa queda de braço contra os Estados Unidos? Então aí você tem essa lei, se eu não me engano aqui foi o Flávio Dino, né, que disse que quem cumprisse a lei, né, Magnitsky aqui no Brasil, nesse caso específico do Alexandre de Moraes, ia ser sancionado aqui também, né? Então, assim, acaba que os bancos, né, os grandes bancos, e aqui eu não estou falando só dos bancos públicos, estou falando dos privados também, né? Dos bancos privados, eles têm operações lá nos Estados Unidos, eles estão também debaixo da mesma questão, né? Então, se eles disserem assim, olha, eu vou sancionar, né? Digamos lá que o ministro tem um cartão lá num banco privado. E aí, o que que ele vai fazer? Aí ele tem uma lei agora aqui no Brasil, né? Ele tem uma determinação do Supremo que diz, olha, se você cumprir a lei americana, você está descumprindo a minha, né? Então é uma chave, né? É uma operação. O que você botar de input num vai ser automaticamente invertido no outro, né? Como é que você resolve, né? E aí assim, por esse lado, para mim, eu não estou dizendo que está certo, mas eu acho até bem compreensível que os bancos adotem uma postura assim, né, vamos falar aqui em bom português, sabonete, né? Tipo assim, fala e não diz nada, né? Então, porque qualquer coisa que o banco fizer, ele vai ter que escolher, né? Ele vai atender é aquilo como ditado popular, ele vai ter que pelar um santo vestindo o outro, né? Então, eu acho que realmente é uma faca de dois gumes aí. Mas, Romeu, pode falar aí, fica à vontade. É nesse sentido também, assim, se esses conflitos
e na opinião do Zanin aí, esse conflito não tende a derramar para outras coisas, tipo, abalar, assim, no aspecto de reputação, no aspecto de mercado financeiro, né, de ações, de captação de recursos de bancos brasileiros nos Estados Unidos, ou se no mundo financeiro isso é visto mais mesmo como um conflito mais político e tal, porque, assim, no fim das contas, isso tem muito de torcida de lado político e tal, né? Mas, na real mesmo, não afeta nada na minha vida pessoal. Se o ministro é sancionado ou não, se o cara tem cartão ou não, se tem conta ou não, isso aí não importa para minha vida particular. Agora, a partir do momento que, quem sabe, eu tenho um dinheiro aplicado em ação de determinada empresa, ou se isso vai envolver, sei lá, algum dinheiro que eu tenho no exterior, ou alguma coisa nesse sentido, isso já começa a derramar para nossa vida particular, financeira, pessoal, né? Se você acha que tem algum risco nesse sentido de o Brasil ficar, sei lá, mal visto com os mercados, ou essas coisas não importam nesse nível de análise assim do mundo financeiro. A questão de a gente está vendo que vai escalar e hoje já ouvi no noticiário, né, de que os Estados Unidos já prometeram mais sanções a partir da semana que vem, por conta do julgamento lá, eh, do ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais, principalmente por conta do ex-presidente. Então, eu vejo um problema, essa questão aí geopolítica, como uma questão geopolítica. A gente não pode tratar, na minha opinião, isso como simplesmente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo porque a gente sabe que os americanos, eles pensam neles, tá? Então, até onde estão utilizando esse tipo de mote aí, com uma preocupação muito mais geopolítica pela aproximação do Brasil com China, Rússia, por meio dos BRICS, né, Índia. E então, se a gente pegar o mapa mundi, o Brasil é estratégico. Então, muitos dizem, né, que os Estados Unidos sempre viu a América Latina como o seu quintal. Mas se a gente analisar, os Estados Unidos não tem como perder o apoio de um país da importância do Brasil aqui na América do Sul. E eu acho que é isso que está por trás dessa questão da imposição de tarifas, de 50%, né? Tudo bem que os americanos liberaram alguns produtos, mas eles liberaram os produtos dessa tarifa, eles amenizaram aqueles que eram efetivamente importantes para eles, né? E então vai além dessa questão aí do julgamento do Bolsonaro. No meu entender, tem uma questão muito maior aí que envolve a manutenção da hegemonia americana no mundo. Num dos vídeos que eu fiz, naquele vídeo que ganhou uma abrangência bastante grande, eu tangencio essa questão do poder, né? Queira ou não queira, os americanos, os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo. E isso eles conquistaram no último século, digamos assim, né? E tirando a Guerra Fria, eles foram ganhando cada vez mais importância em termos mundiais e não houve muitas resistências, né? Pela eficiência deles. Então é inegável isso. E agora não vai ser de uma hora para outra que um ou outro país, mesmo os BRICS, vão conseguir, de uma hora para outra, em 2, 3 anos, tirar essa hegemonia, esse poderio norte-americano em termos mundiais. Eles vão ter que batalhar para amenizar, digamos assim, a importância, mas isso foi algo conquistado durante um século. Então deve demorar décadas também para ter uma amenização, digamos assim, da importância dos Estados Unidos. Então, e eles têm a Lei Magnitsky que nós estávamos falando, eu equiparo como uma arma letal, só que financeira, e relativamente barata para os Estados Unidos. Eles não precisam, não é um poderio bélico, né? Eu só desligo uma pessoa, então é um alvo preciso, vai causar um impacto financeiro para essa pessoa. Quem auxiliar essa pessoa, eles colocam na Magnitsky também, de tal forma que a pessoa vai ficando meio que tóxica, né? E ninguém quer se aproximar. Eu acho que os efeitos da sanção ainda não foram percebidos para a pessoa que foi sancionada, e se outras pessoas foram sancionadas, aí que a coisa vai complicar para os bancos, né? Porque, digamos que temos 2, 3, 4, 5 sancionados,
vai se espalhando para os bancos que essas pessoas sancionadas são clientes. Então, a gente está apenas no início. E eu tenho lido e assistido muito a respeito. Opiniões a gente tem emitido um monte, né? Mas a gente vai ver na prática, nos próximos meses, eu diria, o que vai acontecer. Legal, Romeu. Você quer fazer um comentário também? Não, excelente. Eu concordo muito com isso daí mesmo. No final é geopolítica, né, cara? E a gente muitas vezes subestima o tamanho do Brasil nesse jogo, né? A gente também não é um player dominante como os Estados Unidos, Rússia, China, mas a gente também não é um mercado a ser desprezado, né? No fim nesse jogo todo, eu acho que é muito importante a gente analisar assim, de uma forma desapaixonada, né? Perfeito. Muitas análises, tal, cara, faz parte do jogo e é como o Zanin tá falando mesmo. A gente ouve muitas opiniões, muita coisa, mas no final é o fato mesmo que ele decide as coisas. Perfeito. E a opinião da gente, cara. Deixa eu compartilhar uma experiência com vocês. Como eu estou entrando nesse mundo de youtuber, né? Então eu estou tentando responder muitos comentários. Então as pessoas ficam tentando perceber qual a tua linha ideológica, se você tem uma linha ideológica, né? E se eles percebem que você. Então eu vi uma interpretação de poucas pessoas. O meu vídeo está com 98,5 de gostei, né? Dizendo que eu, digamos, de certa forma, eu estava babando os Estados Unidos. Quando os meus comentários estão sendo na linha que tu falaste, né, Romeu? Pragmáticos, gostemos ou não, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo e eles utilizam esse poder para sancionar os outros países, embargos em outros países, e o comércio internacional sempre foi utilizado. Então, quais são as primeiras ações que numa guerra a União Europeia e os Estados Unidos, qual a pressão que eles fazem em relação à Rússia? São sanções econômicas. Ah, mas não é guerra. Mas sim, não adianta querer dizer assim, não pode utilizar o poder, a relação comercial para fins políticos. Onde, cara, pode dizer que não pode, mas eles estão usando e aí? Vão recorrer na OMC, que no meu entender perdeu muita importância em termos mundiais, né? Enquanto estão recorrendo, a sanção está em vigor, né? E está prejudicando. Tu comentaste, Romeu, sobre a questão da influência. O Banco do Brasil, ele é um dos bancos que foi queridinho na Bolsa de Valores, né? Muitas pessoas físicas investem em ações do Banco do Brasil. E eu tenho visto comentários nos meus vídeos em relação à preocupação investidores, mesmo que pessoa física, pode até não fazer cócegas assim no primeiro momento, eles vendendo suas ações, mas pode ganhar uma escalada, você começa a perder clientes, e ainda mais no momento onde o nosso banco aí, ele veio de um resultado no semestre muito ruim, e ainda agora vem essa questão aí das dúvidas em relação a Magnitsky, o Banco do Brasil numa sinuca de bico, onde ele não pode se manifestar tão claramente e as pessoas ficam em dúvidas. Então, a gente está vivendo uma situação muito delicada aí para os bancos e, em especial, para os bancos públicos, né? Legal, Zanin. Eu acho que é importante. A gente tem que destacar isso mesmo, né? Assim, a gente falou aqui de uns pontos que é importante a gente destacar para o nosso ouvinte também, né? Assim, eu gostei muito da sua avaliação de que não foi um julgamento que aconteceu, foi uma sentença. Eu vejo da mesma forma, né? Estados Unidos não vai dizer assim, eu abraço uma causa aqui e eu vou defender. Eles estão defendendo primeiramente o interesse deles, né? Eu acho que foi muito boa a sua colocação aí nesse sentido, né? Eles têm uma questão de projeção estratégica. E eu achei muito interessante que alguém colocou nesses últimos dias aí uma comparação que eu nunca tinha feito, mas que ela é impressionante e verdadeira e está debaixo dos nossos narizes, a gente não percebeu, né? Estados Unidos e Brasil são as duas nações mais populosas do hemisfério ocidental, né? Então, estão realmente nessa treta. Então, isso não é pouca coisa, isso não é brincadeira, né? Claro que os Estados Unidos é infinitamente maior que a gente aí nessas questões todas que a gente comentou, mas ainda assim o Brasil, né, até pelo que ele representa, simboliza, eu acho que você falou assim uma coisa muito interessante, que é a questão do BRICS também, que é algo que está atravessado na garganta dos Estados Unidos, porque quem vai lembrar isso, quem está acompanhando sabe que ao longo aí dos últimos meses se discutiu aí no BRICS
é substituir o padrão dólar, né, na transação aí entre os países, né, por algum outro padrão. E isso aí não deixa os Estados Unidos nem um pouco felizes com essa história também, né? Com certeza isso tem a ver tanto com tarifas, tem a ver a Magnitsky. Eu ainda queria trazer mais um assunto aí também que com certeza está não declaradamente influenciando, né, a aplicação dessa lei aí no Brasil e tal, é a questão das Big Techs, né? As Big Techs aí que são taxadas aí, que tem problemas aí com relação à forma que opera no Brasil, cumprimento de normas e leis brasileiras, etc e tal. E isso também deixou os americanos muito desgostosos, né? Até porque aqui o nosso Supremo acabou entrando muito forte, né, em algumas questões. Vocês lembram aí que cerca de um ano, um pouco mais atrás aí, teve uma disputa bem notada aí com o Elon Musk, né, que era o principal cabo eleitoral do Donald Trump nos Estados Unidos, né, e com certeza essa série, né, de sabores para os Estados Unidos estão se acumulando e se refletem sim no tarifaço, se refletem aí na aplicação da Magnitsky também, né, numa circunstância. Eu não vou aqui me manifestar se é favorável, desfavorável e tal, né? Porque, enfim, a gente tem público aí de várias correntes, né? Mas, assim, a gente tem que, eu acho que é ponto pacífico entre todos nós, que a aplicação da Magnitsky, dessa forma que foi feita aqui contra né, o ministro aqui brasileiro, ela é inédita, né? Por essa motivação, ela é inédita. É a primeira vez que ela é aplicada dessa maneira, né? Então, assim, sem entrar no mérito da questão, se está certo, se está errado, se devia, se não devia, não vamos falar sobre isso, mas é a primeira vez, isso é um fato. Então é isso, a gente está fechando já o nosso podcast. Zanin, você tem alguma última mensagem para passar aqui, para, enfim, né, para passar para os nossos ouvintes aqui e tal, uma última consideração para a gente fechar o podcast? Ah, sim. Eu tenho ousado, digamos assim, a emitir umas opiniões nos meus vídeos, né, salientando que cada um tem que tomar a sua decisão, mas eu tenho ousado no sentido de orientar as pessoas e assumindo essa responsabilidade de não se apavorarem, né? Porque você movimentar recursos, retirar o recurso de uma instituição financeira, você vai passar para onde? Vai deixar guardado em casa? Num cenário onde você tem uma taxa Selic aí a 15%, qualquer movimento que você faz no investimento para transferir para outro banco, se não fizer, eh, observando prazo, você já está perdendo rendimento, né? E então, a minha mensagem é no sentido de ter calma, que os bancos brasileiros são sólidos, são grandes e não vejo o risco num primeiro momento de, mesmo que tenha uma sanção, vamos lá para um cenário negativo, não deve ser algo que vai ser mais tipo um aviso, porque não é interessante para os Estados Unidos também, né, abalar o mercado interno aqui, econômico financeiro do Brasil. Queira ou não queira, como o Romeu falou, a gente é um país importante, tem uma parceria ali com os Estados Unidos de, parece que mais de 200 anos. Então, apesar de ter uma escalada aí nesse curto espaço de tempo, aí nesses 6 meses aí, em relação de uma animosidade, mas isso não vai durar para sempre, né? Então, a minha sugestão é de que tenham calma na hora de fazer o seu movimento financeiro aí, por conta de uma lei que, em relação a uma pessoa, duas ou três, enfim, essa seria a mensagem. E agradecer já de antemão aí esse bate-papo com vocês e poder passar aí um pouco do que eu analisei, estudei sobre o assunto, para ver o que a gente consegue contribuir para os ouvintes aí do canal, beleza? Legal, ótimo, Zanin. Muito obrigado aqui, né, pela sua disponibilidade, né? Recebeu aí de coração, atendeu prontamente o nosso pedido. Então, uma alegria, né, revê-lo aqui, poder bater esse papo nesse tema tão importante, né, para todos nós, não apenas aí para o setor financeiro, mas para o país como um todo, né? E eu queria pedir aqui agora as últimas palavras aqui também do Romeu, né? Vou passar para nós aí do que você consegue abstrair do programa de hoje. Claro,
inicialmente agradecer a participação do Zanin aqui com a gente, né, para o nosso podcast aqui, um grande prazer ter um profissional do calibre, da experiência dele aqui, desse conhecimento. Incentivar o nosso ouvinte também a visitar o canal do Zanin, né, buscar ali sorver desse conhecimento também, apoiar o trabalho que ele tem feito ali. E assim, aparentemente o que a gente realiza aqui, Alex, parece ser um negócio meio contraditório, né? Muitas pessoas falam, ciência e religião no ensino estudo e tal. A proposta aqui é justamente abordar esses pontos científicos em um grupo que tem um nome, inclusive, religioso, dos cientistas adventistas e tal. E eu queria encerrar com essa ideia, né? O Zanin falou aqui de você ter tranquilidade, ter paciência, ter cautela, e tudo isso está muito relacionado aos nossos princípios, né? A gente, como membros adventistas, como somos aqui desse ministério focado em ciência, a gente sabe que é um poder acima de todos os outros e a gente não deve temer diante desses choques, esses problemas, porque a gente conhece bem todo esse contexto e também, além de não temer, como foi mencionado aqui também, ter uma posição equilibrada, né, de não nos deixarmos levar por correntes ideológicas e tal, de tomar posições e de combater também. É importante a gente dialogar, ouvir opiniões diferentes, é a essência de um posicionamento científico, né, e a gente aprende muito quando a gente ouve informações como as que a gente teve aqui hoje, de um aspecto técnico, de entendermos o cenário que a gente está vivendo, independente das paixões políticas e tal. E aí esse ponto de vista da religião, ou da fé, ou dos valores, ou dos princípios que seja, também é algo que nos tranquiliza e nos faz entender que tudo tem um caminho e esse caminho vai ser direcionado por um poder muito maior do que o nosso, né? Então, agradecer essa oportunidade, agradecer mais uma vez ao Zanin e deixar as nossas portas abertas aqui para essas cooperações. É sempre algo muito importante para a gente poder conhecer também o trabalho que outras pessoas têm feito aí em outras áreas, né? Como no caso dele no YouTube. Isso enriquece muito aqui para a gente e é sempre uma oportunidade muito boa. Legal, Romeu, muito boas as palavras. Assim, a gente queria até compartilhar com você, dar um spoiler. Desde os anos 1860, o movimento adventista tem uma visão de que os Estados Unidos, né, de acordo com a leitura de Apocalipse 13, os Estados Unidos assumiriam até o fim dos tempos um papel protagonista, né, seria o grande líder mundial. E é interessante porque naquela época, os Estados Unidos seria no máximo, na melhor das hipóteses, uma Índia hoje, né? A grande nação, a grande superpotência mundial era o Império Britânico, né? Então, assim, pelo menos dentro dessa fé, a gente vê isso acontecendo, né? A gente pode esperar algumas coisas, pode esperar um protagonismo dos Estados Unidos, né? Que não, assim, para algumas pessoas pode ser difícil de enxergar, mas dentro dessa visão, né? Não vai ser a China que vai passar. É outra coisa também que a gente tem, assim, muito como certo, com base nessa mesma interpretação aqui, não vai haver uma união, né, efetiva e final, né, das nações da Terra, elas vão estar sempre em disputas, né, até o fim. Mas, enfim, a gente tenta trazer isso aqui junto, né, nesse momento de encerramento, para dizer assim, né, que tem coisas maiores na nossa vida, né, do que simplesmente essas disputas políticas, disputas econômicas, né? No fim das contas, o que a gente leva aqui dessa vida, né, são as pessoas, né, os relacionamentos que a gente construiu, aquilo que a gente conseguiu agregar para a sociedade, para a vida, né, de uns para com os outros. E obrigado aí, né, então, por vocês terem, nesse sentido, terem ajudado, né, que voluntariamente, né, tiraram tempo, tiraram aí a sua energia, já um pouco tarde da noite aqui, a gente finalizando o podcast, mas por quê? Porque a gente tem esse desejo, né, de compartilhar aquilo que nos foi dado, aqueles privilégios que a gente entende que a gente recebeu, a gente sente também essa responsabilidade de compartilhar com as outras pessoas para que a jornada delas também seja mais suave, né, seja mais feliz e mais completa, né? Então, muito obrigado aí por todos, né, enfim, todos esses aprendizados de hoje, né? E a gente que estende, né, o nosso tapete vermelho, né, Zanin? Sempre que você quiser voltar aqui no nosso podcast, falar de assuntos desses ou de outros aí, sempre vai ser um prazer receber você aí. Oh, vai ser um prazer, gostei. Legal, então, tá certo. Então, eu quero me despedir aqui agradecendo finalmente a você que nos escutou aqui, né, que está aí dirigindo o seu carro, está aí correndo, está fazendo a sua musculação aí na academia, está lavando uma louça, ou simplesmente está aí acompanhando a gente aí na frente do seu computador, no seu celular. Então, o nosso podcast aqui, você sabe, né, toda quinta-feira sai um episódio novo do podcast Cevada com Plutônio. A gente sempre procura trazer aí temas relevantes que possam ajudar você aí no seu caminho, tá certo? Então a gente se vê na próxima quinta, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Quer mostrar ao mundo a sua pesquisa científica? O 6º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas. O congresso acontecerá de 17 a 19 de outubro de 2025
no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, em Engenheiro Coelho. Mais informações no site www.cientistasadventistas.com.br. A gente se vê por lá. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.